Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é: Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O título da quarta-feira: Encher-se do Espírito. E o versículo Colossenses 3,16, que diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez por nós. De fato, nosso coração está cheio de gratidão pelo seu amor, pela sua misericórdia, por sua graça. O Senhor se entregou totalmente a nós, entregou a sua vida e após ressuscitar, nos encheu com teu Espírito. Hoje o Senhor habita dentro de nós, habita no nosso espírito, mas nós queremos também que o Senhor habite ricamente no nosso coração, tendo as rédeas de nossa vida em tuas mãos. O trono, Senhor, é teu. É o Senhor quem governa, o Senhor é o cabeça. Obrigado também por tua palavra, Senhor, pois através da tua palavra nós conhecemos mais a tua pessoa, o teu coração. E através da tua palavra nós somos alimentados, iluminados e guiados. Queremos cada dia nos encher, Senhor, nos encher do Espírito, nos encher da palavra, inculcando a palavra, imergindo na palavra, instruindo e aconselhando-nos mutuamente, louvando ao Senhor, dando-te toda a glória, sempre com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é Encher-se do Espírito. Em Efésios 3, nós começamos a ver isso ontem. A partir do versículo 17 diz: Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Pela fé no quê? Pela fé em Cristo, pela fé na palavra. Porque em Colossenses habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, tanto Cristo como a palavra são um só. Quando a palavra entra em nós e a palavra vai mudando a direção da nossa vida, irmãos, é um sinal de que Cristo está habitando ricamente no nosso coração. É um termômetro. Se você está sempre ouvindo a palavra, mas a palavra está só entrando na sua mente, você ouve e processa na mente, mas a palavra não muda a sua vida, então é porque a palavra não entrou no seu coração. A palavra precisa causar uma reação em nós. Essa reação pode ser uma reação de arrependimento ou uma reação de encorajamento. Às vezes você fica em dúvida, mas você ouve a palavra e algo forte no seu coração. O resultado dessa palavra confirma a direção que você está seguindo. Ou, ao contrário, a palavra vem e mostra: esse caminho não é o meu caminho. E aí você tem uma reação. Isso, irmãos, é o quê? É a palavra habitando em nós. Ela não parando na nossa mente, mas ela tomando conta de todo o nosso ser. Ela mudando a nossa vida. Nós vimos na primeira semana dessa nova série a respeito dos muros de Jerusalém, você se lembra? E os muros de Jerusalém, eles determinam o domínio de Deus, o governo de Deus. E o governo de Deus, ele vem pela palavra. Veja só, no livro de Neemias, no capítulo 9, depois deles terem reedificado os muros, o versículo 3 diz o seguinte, veja só, aqui com respeito a todo Israel que estava presente. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. Veja, se você considera que o dia tem 24 horas, então quer dizer que durante 6 horas eles leram as palavras do livro da lei. Isso diz respeito a nós recebermos a palavra, certo? Quer dizer, nós precisamos de um tempo no nosso dia para receber a palavra, para imergir na palavra,
para ouvir, para ler. Se você não ouve a palavra, então a palavra não entra em você. Primeira coisa é despender um tempo no nosso dia a dia, todos os dias, para ter contato com a palavra. Então, uma quarta parte do dia eles fizeram a leitura. Agora veja como o versículo termina. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. O que quer dizer isso? O resultado deles terem lido a palavra é que a palavra penetrou não apenas na mente, mas ela penetrou também no coração e ela gerou uma reação. A reação foi a confissão e a adoração ao Senhor. Então, se você lê a palavra ou ouve a palavra como uma obrigação, se você falar, eu tenho que ler o alimento diário, eu tenho que ler a Bíblia, ou eu tenho que ouvir a live, ouvir a mensagem, senão o pessoal vai falar que eu estou por fora. Se é assim, dificilmente essa palavra vai gerar algo em você. Mas quando nós humildemente vamos diante do Senhor, dizemos, Senhor, eu vou ler, eu vou ouvir, agora Senhor, fala comigo. Quando você, dia após dia, despende um tempo para laborar na palavra, como nós vimos na semana passada, no começo dessa semana, a palavra é Cristo. Você vai extrair a boa terra, né? Você vai extrair as riquezas. Quando você despende um tempo para isso, a palavra, irmãos, ela começa a penetrar no seu coração. E aí gera reação. Você é exposto. E o resultado é, você vai diante do Senhor e confessa os seus pecados. Confessa aquilo que a palavra te expôs. Nós erramos todos os dias. Não é normal, irmãos, que nós não sejamos iluminados todos os dias. Agora, nós somos iluminados quando nós estamos na presença do Senhor, recebendo a sua palavra. E o outro resultado não é que você fica triste, fica deprimido porque errou. Você recebe a luz do Senhor, você confessa e você fica feliz e você adora ao Senhor. Às vezes você tem dúvidas sobre o caminho. O que você faz? O caminho a tomar, o que você faz? Você se distancia? Não, esse é o caminho errado. Você precisa se aproximar mais da palavra. E aí você recebe a luz do Senhor e o Senhor mostra, esse é o caminho. O que você faz? Você adora ao Senhor. Você dá graças, você louva. Então você percebe, querido irmão, querida irmã, essa é a reação que nós precisamos ter diante da palavra de Deus, entrando no nosso coração. É assim que você sabe que o Senhor está encabeçando a sua vida. É quando a palavra penetra no seu coração e gera uma reação. Voltando para Efésios 3, o versículo 17, ele disse, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quanto mais Cristo habita no nosso coração, quanto mais Ele está no trono, Ele está encabeçando a nossa vida, irmãos, nós somos mais arraigados, alicerçados em amor, pois Deus é amor. A fim, versículo 18, de compreender com todos os santos. Então você não se torna uma pessoa isolada, uma pessoa divisiva, uma pessoa que só vê as coisas para si. Não, cada vez mais você percebe, você precisa dos santos, mesmo que haja um preço a se pagar pela unidade. Então, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós falamos um pouco ontem também. Tem um trecho, irmãos, em Gênesis 13. Depois que Abraão tomou uma decisão muito difícil de se apartar de Ló, o Senhor apareceu a Abraão. Gênesis 13, 14. Ele diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Quer dizer, desde o começo, o Senhor já havia dito a Abraão, você sai dessa terra, você sai da sua parentela, da casa do seu pai. Ou seja, você sai apenas com a sua mulher. Quer dizer, não leve ninguém em quem você venha a se apoiar. Eu sou o seu apoio, o seu escudo, a sua suficiência. Mas Abraão, naquela época, como todos nós, faltava-lhe fé, faltava-lhe confiança. Então Abraão levou junto o seu sobrinho Ló. E chegou um ponto, irmãos, que ele percebeu, agora é hora de deixar Ló seguir o seu caminho e de seguir o caminho sem ele. Nesse momento, então, o Senhor apareceu e disse,
Ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Irmãos, o que nós recebemos de Cristo é nosso para sempre. E é do tamanho da eternidade, sabe? Quando você fala, por isso que Paulo falou que nós só podemos conhecer as medidas de Cristo com todos os santos. Porque é algo que não termina. As riquezas de Cristo, elas não terminam. Aí veja só agora o que o Senhor fala para Abraão. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Por que ele manda Abraão se levantar e percorrer a terra? Porque percorrendo a terra, irmãos, Abraão teria a visão, teria a experiência da riqueza que o Senhor daria para ele e para sua descendência. Do mesmo modo, irmãos, nós recebemos uma porção de Cristo eterna. Se nós ficarmos sentados sobre aquilo que nós recebemos, nós nunca vamos perceber o tamanho da riqueza de Cristo. O comprimento, a largura, a altura, a profundidade. O que nós precisamos? Nós precisamos percorrer. Nós precisamos ter experiências com Cristo. Experiências, muitas vezes, vão ser experiências de dor, experiências de salvação, experiências de regozijo, mas eu preciso me levantar e percorrer. E a palavra profética, ela tem feito o quê? Ela tem feito exatamente isso. Por um lado, ela tem nos dado das riquezas de Cristo, e por outro, ela tem falado, levanta, percorre. Permanecer sentado naquilo que você já ganhou, naquilo que você já conheceu, é desperdiçar aquilo que Deus pode te dar. Levanta e percorre a terra. Deus tem muita riqueza ainda para te dar. Veja, é importante frisar, não estou falando de coisas materiais, mas de coisas muito maiores. Como o Senhor Jesus falou em João 6, para aqueles que buscavam por causa do pão, ele disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual Filho do Homem vos dará. Então o Senhor tem muita riqueza, muita comida para nos dar, irmãos. Voltamos novamente para Efésios 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui a palavra tomados de toda a plenitude é preenchidos de toda a plenitude. Então, veja, querido irmão, querida irmã, você acha, na sua experiência, você já foi tomado de toda a plenitude de Cristo? Eu acredito que não. Então ainda tem muita, entre aspas, terra para percorrer, muita terra para plantar, para elaborar, muita riqueza para receber. Então levanta e percorre a terra. E de maneira prática, irmãos, como nós fazemos isso? Como nós percorremos a terra? Como nós temos experiência? Como nós laboramos? Agora eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário. Página 44, vou começar lendo o segundo parágrafo. É necessário deixar Cristo nos governar. Cristo não encabeça nem governa a sua igreja por meio de ensinamentos. Conhecer a palavra não quer dizer ser encabeçado ou governado por Cristo. Cristo deve ser o cabeça de nossa vida na prática e não na teoria, e nós precisamos dar-lhe a primazia e o governo de todas as coisas. Cristo, como Espírito, só nos encabeçará se permitirmos que Ele próprio nos encha. Quando Ele encher cada um de nós, a igreja será preenchida de Cristo até a plenitude. Como estar cheio do Espírito? Em Efésios somos alertados a não nos embriagar com vinho, mas encher-nos do Espírito, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso está em Efésios 5, versículos 18 e 19. O vinho representa as coisas que buscamos no mundo: prazer, dinheiro, conhecimento, alegria e tantas outras coisas que nos embriagam. Todos correm atrás de dinheiro, futuro e prosperidade. A humanidade corre atrás do vinho do mundo. Nós, porém, não podemos viver dessa forma. A solução é enchermos-nos do Espírito, ou seja, enchermos-nos da palavra. Quando nos enchemos do Espírito por meio da palavra, Cristo habita ricamente em nós. A palavra fará a obra.
Não confie em sua capacidade para pôr um ensinamento em prática. A palavra de Deus precisa ser guardada, praticada e inscrita em nosso coração. Esse é o mandamento ordenado pelo Senhor ao povo de Israel no deserto. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Perceba, tudo é por meio da palavra. A palavra é o início, a palavra é o fim. Ela vem até nós, ela causa uma reação em nós, uma reação de mudança ou uma confirmação. E se nós continuamos seguindo a palavra, essa palavra faz a obra de Deus. Por isso é importante, irmãos, que a palavra seja inculcada em nós, no sentido não de apenas ela permanecer na nossa mente, mas ela governar a nossa vida, habitando no nosso coração. Assim, nós vamos entender, nós vamos mergulhar, estar alicerçados em amor. Amor não vai ser algo simplesmente da boca para fora, mas é algo que vai fluir de nós. E se isso ainda não acontece, irmãos, é porque o nosso ego, o nosso velho homem, o nosso eu ainda domina a nossa vida. Ainda falta espaço para Cristo no nosso coração. Ele já está dentro de nós, nosso espírito, como nós vimos ontem, mas Ele quer transbordar para a nossa alma, a fim de então transbordar também para o nosso corpo. Quer dizer, partindo da nossa alma, do nosso coração, parte para o nosso corpo. Ele vivifica o nosso corpo mortal. Assim as pessoas olham os nossos atos de justiça e, como o Senhor diz, elas vão dar glória a Deus. É assim que nós expressamos o Senhor. Tudo vem pela palavra. A palavra é suficiente. A palavra de Deus faz a obra de Deus. Que ela habite ricamente no nosso coração. E que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.